Nós temos falado nas últimas duas aulas, nós temos falado sobre fé e esperança. Hoje o nosso tema vai ser amor, né? Falamos então sobre fé, que a fé precisa ser visível numa congregação. Falamos sobre esperança, que a esperança também se torna visível numa congregação. E hoje vamos ver juntos sobre o amor. Da mesma forma, o amor também é visível. E eu vou iniciar hoje, como iniciei com fé e com esperança, eu vou iniciar da mesma maneira sobre o amor, porque isso faz parte desse estudo sobre o amor. Nós falamos que se uma igreja está seguindo a Jesus, se está obedecendo ao que Jesus ordenou, ela vai ter resultados visíveis. Nós falamos isso, né? E perguntamos quais são, então, as características de uma igreja amadurecida, de uma igreja que está realmente seguindo e obedecendo Jesus. Nós falamos um pouco sobre fé e esperança. E a nossa pergunta vai ser a mesma hoje com relação ao amor. Nós vimos que o apóstolo Paulo estabeleceu, junto com seus colegas de trabalho, várias congregações no seu ministério, nas suas viagens missionárias. Nós vimos isso. E através desse estudo das duas cartas, nós chegamos a esta conclusão de características de uma igreja madura. E a pergunta foi esta, não é? Eu vou repetir aqui no estudo sobre amor. Será que o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus por todas as atividades que a igreja em Tessalônica tinha? Reunião de mulheres, reunião de jovens, reunião de homens, estudos durante a semana, abrindo o prédio da igreja para atividades. Será que era por isso que Paulo estava agradecendo a Deus pela igreja em Tessalônica? Nós falamos que não era por isso. A pergunta também foi: será que Paulo estava agradecendo a Deus porque a igreja em Tessalônica tinha uma oferta muito boa? Será que era este o sinal, a característica de uma igreja madura? E vimos que a resposta também era não. Perguntamos também, né? Será que o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus pelo tamanho da congregação? Nós vimos que isto também não é uma característica de uma igreja madura. Mas o que o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus era sobre a fé, a esperança e o amor da igreja em Tessalônica. Essas são as características de uma igreja que agrada a Deus, de uma igreja que está seguindo e obedecendo a Jesus, uma igreja amadurecida. Nós falamos também que, logicamente, as atividades que essa igreja promove, a sua oferta muito boa, a quantidade de irmãos que frequentam e louvam a Deus naquele local, isso é muito importante, mas isso é o resultado de uma igreja amadurecida. Não é a característica de uma igreja amadurecida, é o resultado. A característica
para iniciarmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia já aberta em 1 Tessalonicenses. Vamos ler mais uma vez essa introdução. A razão do que, ou sobre o que, o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus. Olha comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Já lemos isso, mas vamos ler de novo, ao começarmos o nosso estudo sobre o amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Paulo está dizendo o seguinte para a igreja lá em Tessalônica: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha aqui as características de uma igreja que agrada a Deus. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. Olha a segunda carta. Já lemos essa passagem também, mas vamos ler de novo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 também, versículos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus. Ele diz o seguinte: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Características de uma igreja que agrada a Deus: fé, esperança e amor. Vamos falar sobre o amor, então, dentro de uma congregação. O que é que essas cartas aos Tessalonicenses nos ensinam sobre este amor que todas as congregações do Senhor Jesus devem ter? Uma vez, um sábio na lei de Moisés, um perito na lei de Moisés, tentou pegar Jesus com esta pergunta. Você se lembra? Mestre, qual é o maior mandamento? Lembra disso? Estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa para o acusá-lo. E a pergunta foi: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu desta maneira: ame, amor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E Jesus acrescentou um segundo mandamento: ame, amor de novo, o seu próximo como a si mesmo. Qual é o maior mandamento, mestre? Amor. Amar a Deus sobre entendimento. E ame ao seu próximo
como a você mesmo. Amor. Interessante este conceito que Jesus está dando. Este é um mandamento direto de Jesus. Nós temos vários exemplos e temos mandamentos diretos. Esse é um mandamento direto de Jesus. Amar. E hoje você e eu, como discípulos de Jesus, nós não temos escolha. Ou nós amamos e obedecemos se somos discípulos. Agora, se nós não somos discípulos, nós não vamos amar e obedecer. Como discípulo de Jesus, você e eu não temos escolha. É um mandamento direto de Jesus. Amar a Deus e amar ao seu próximo como a si mesmo. Amor é um mandamento do Senhor Jesus. Não é uma opção na vida cristã. Eu já estudei, já conversei com pessoas que dizem: eu não consigo amar aquela pessoa. Amar não é opção, é um mandamento para um discípulo, para uma discípula de Jesus. E o amor é uma característica de uma igreja que agrada a Deus. O amor é uma característica de uma igreja que está seguindo e obedecendo a Jesus. O amor é uma característica de uma igreja amadurecida. Não é opção na minha e na sua vida. É um mandamento de Jesus. E da mesma maneira, como nós vimos que a fé é visível numa congregação, da mesma maneira que vimos que a esperança é visível em uma congregação, o amor também é visível. O amor também é visível. Como é, então, que o amor é visível em uma congregação local, em uma igreja do Senhor Jesus, aonde você serve, aonde você está adorando a Deus? Como é que este amor se torna visível na congregação aonde você está? Lembra que amar não é opção. Amar é um mandamento direto de Jesus. E nós, como discípulos, nós vamos obedecer a Jesus e vamos amar uns aos outros. E esse amor, então, se torna visível e se torna uma característica de uma igreja amadurecida. Pegue a sua Bíblia e vamos ver alguns exemplos de como este amor se torna visível dentro de uma congregação local. Abre lá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 11 e 12. A primeira maneira que o amor se torna visível numa congregação local é através da vida santa dos irmãos. E lembra que a palavra santo não significa perfeito, não significa sem pecado, mas significa separado. Uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus, procurando na sua vida servir a Deus como ele deseja. O amor se torna visível através desta vida santa dos irmãos. Olha o capítulo 3 comigo.
versículos 11 e 12. 11 e 12 do capítulo 3. O texto diz o seguinte: que o próprio Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor para vocês. Vamos ler o 13 também? Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Como é que o amor se torna visível em uma congregação local? Através da vida santa dos irmãos. Quando uma igreja está procurando fazer a vontade de Deus, quando os irmãos e as irmãs que fazem parte daquela congregação estão mudando suas vidas, estão se separando do mundo para servirem a Deus da maneira como Ele ordena, este amor se torna visível. Depende de você, depende de mim, depende dos irmãos e das irmãs. Quando nossas vidas começam a mudar, quando nossas vidas fazem a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que isso é uma pessoa santa, uma pessoa separada, uma pessoa que está querendo fazer a vontade de Deus. E quando a congregação faz isso, o resultado é um amor visível, uns para com os outros, como o texto diz aqui no versículo 12, né? Uns para com os outros e para com todos. Não somente dentro da congregação, mas fora. O amor, ele se torna visível para as pessoas de fora. As pessoas de fora da congregação, que ainda não se tornaram irmãos e irmãs em Cristo, vão perceber o amor. E com certeza, você já ouviu na sua congregação o que eu escuto na congregação aonde eu sirvo, aqui no Guanabara. Visitantes chegando pela primeira vez e no final do culto ao Senhor, dizendo: olha, eu fui recebida com muito amor. Vocês demonstraram para mim um amor aonde eu não havia visto antes. Você já ouviu isso, com certeza? O amor é visível através da vida santa dos irmãos. O que mais? Como é que o amor se torna visível numa congregação local? Olha o capítulo 4 da primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. O amor é visível através do progresso no amor fraternal. Através do progresso no amor fraternal. Vamos ler os versículos 9 e 10 do capítulo 4. O texto diz o seguinte: quanto ao amor fraternal, não preciso escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam.
Como é que o amor se torna visível numa congregação local? Pelo progresso, pelo crescimento, pela continuação do amor fraternal. E com amor fraternal, eu estou querendo dizer o amor entre os irmãos. Agora, não é aquele amor que vimos na primeira característica, né? A vida santa dos cristãos, que até mesmo as pessoas de fora vão perceber este amor, mas agora eu estou falando especificamente o amor entre os irmãos, de um irmão para com o outro, de uma irmã para com outra. Quando este amor continua crescendo, continua progredindo, o amor se torna visível numa congregação. O apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, está dando uma nota 10, né? Olha, vocês têm nota 10 no amor fraternal. Nós não precisamos mais, versículo 9, escrever para vocês sobre o amor fraternal. Vocês já tiraram nota 10. Mas eu quero insistir, Paulo diz, que vocês continuem progredindo neste amor. Olha que interessante. Mesmo tirando nota 10, nota máxima, a instrução para a igreja é: olha, não pode se acomodar. Tem que continuar progredindo no amor fraternal. E esse amor fraternal, ele é demonstrado de várias maneiras dentro da congregação, né? E lembra, o amor fraternal é aquele amor de um irmão para com outro irmão, de uma irmã para com outra irmã, de um irmão para com uma irmã, de uma irmã para com um irmão, entre os irmãos. E esse amor, ele é demonstrado de várias maneiras. Vamos dar alguns exemplos e com certeza você vai lembrar de outros que eu não vou mencionar aqui. Mas vamos falar de alguns, né? Como é que esse amor fraternal é demonstrado numa congregação? De várias maneiras. Tem alguém doente? Vamos fazer uma visita. Vamos dar uma ligada por telefone. Vamos mandar um cartão pelo correio. Vamos mandar um e-mail. Olha, vamos fazer com que aquela pessoa que está doente se sinta querida. Tem alguém que está passando algum tipo de necessidade dentro da congregação? Os irmãos e as irmãs se ajuntam para tentar satisfazer aquela necessidade. Eu já ouvi de congregações onde a casa, por exemplo, de um irmão ou de uma irmã pegou fogo. Graças a Deus não tinha ninguém dentro da casa, mas a casa pegou fogo e destruiu a casa. A igreja, demonstrando amor fraternal, se ajuntou com os talentos que tinha na igreja e construiu uma nova casa para aqueles irmãos. Olha que bonito. Olha como o amor se torna visível dentro de uma congregação. Tem alguém que perdeu um ente querido, e talvez nessa fase que nós estamos, a gente possa relacionar mais com isso, né? Como que esse amor fraternal é demonstrado? Através de um apoio, em oração, em mensagens, em telefonemas, dando ânimo, dando coragem, dando conforto, dando paz nesse momento de tristeza. E você pode pensar em tantas outras maneiras que a igreja demonstra este amor entre os irmãos.
Talvez alguém precise de uma carona e você tem carro e você pode então dar uma carona. Eu já falei com muitas pessoas sobre isso, né? Sobre ajudar irmãos que não têm uma condução própria. E muitas vezes a conversa vai assim, né? Aquele irmão ou aquela irmã que precisa de uma carona, quando alguém vai conversar e dizer eu posso levar você ou eu posso buscar você, normalmente é assim: ah, mas é fora de mão, né? Eu não moro perto de você. E quem tem o carro normalmente diz: olha, de carro nada é longe. Eu vou buscar você. Eu vou trazer você. Esse é o tipo de conversa que eu escuto. E isso é uma demonstração de amor fraternal. Então, existem muitas maneiras dos irmãos demonstrarem, continuarem, progredirem no amor fraternal. E eu e você, que fazemos parte de uma congregação local, se nós demonstrarmos amor pelos irmãos e os irmãos demonstrarem amor por nós, o amor então se torna visível e é um sinal de uma igreja que agrada a Deus. Um sinal, uma característica de uma igreja amadurecida. O que mais? O que essas cartas nos ensinam também sobre como o amor se torna visível numa congregação local? Vai para o capítulo 5 agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. 12 e 13. E aqui o ensinamento é este, né? O amor se torna visível pela consideração que a igreja tem com aqueles que ensinam, com aqueles que estão no trabalho. Olha aqui os versículos 12 e 13 do capítulo 5. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Você tem pessoas na congregação aonde você serve que estão trabalhando para o Senhor, que estão ensinando, que estão aconselhando, que estão na frente do trabalho. O amor se torna visível quando a igreja tem consideração para com estas pessoas. Aqui no nosso texto, usa a palavra consideração no versículo 12 e usa a palavra estima no versículo 13, por causa do trabalho que eles realizam. Lógico que dentro da igreja do Senhor todos trabalham. Todos trabalham. A igreja do Senhor não é composta de pessoas que esquentam bancos, né? E eu espero que não tenha isto na congregação aonde você serve. Pessoas que só esquentam os bancos. Mas na congregação que agrada a Deus, que está servindo e seguindo a Jesus, todos trabalham. Existem uns que têm mais tempo. Talvez até sejam sustentados pela igreja. São estes aqui que nós estamos falando. São estes que o apóstolo Paulo estava falando.
aqueles que trabalham para o Senhor, que aconselham, que ensinam, que têm mais tempo dedicado ao trabalho. Muitos na congregação têm os seus próprios trabalhos, né? Trabalhos na escola, trabalhos em casa, trabalhos numa fábrica, trabalhos em qualquer lugar. E ainda trabalham para o Senhor. Mas tem alguns que têm o seu tempo dedicado a trabalhar para o Senhor, a ensinar, a aconselhar. E a igreja precisa estimar, precisa considerar muito bem estes irmãos. E assim o amor se torna visível. Quando aqueles irmãos que estão trabalhando para o Senhor sentem que a congregação está apoiando o trabalho deles, que a congregação está ajudando para que haja paz. Olha o final do versículo 13, né? Vivam em paz uns com os outros. Quando a congregação entende isso, apoia, tem esses irmãos com alta estima, tem esses irmãos com grande consideração, o amor se torna visível. É fácil nós vermos uma congregação que ama. Agora, pela consideração que tem com aqueles que ensinam. Como é triste encontrarmos congregações aonde aqueles que trabalham para o Senhor não têm esta consideração da igreja, não têm esta estima da congregação. O resultado é o inverso de paz. O resultado são problemas. O resultado são briguinhas. O resultado são orgulho. E não deve ser assim. Numa congregação que estima, que considera aqueles que trabalham para o Senhor no meio deles, vai viver em paz. Olha que gostoso, né? Quem que não quer paz na sua vida? Que gostoso uma congregação que tem paz. Sinal, característica de uma igreja amadurecida. Uma igreja que tem amor visível. E o amor se torna visível pela consideração, pela estima que a igreja tem com aqueles que trabalham para o Senhor no meio da congregação. Mais uma. Vamos para a segunda carta agora, né? Uma outra maneira desse amor se tornar visível. Segunda carta aos Tessalonicenses, olha o capítulo 1, versículo 3. 1, 3. O amor é visível quando todos cooperam neste amor. Quando todos cooperam neste amor. Olha o capítulo 1, segundo Tessalonicenses 1, versículo 3. O texto diz o seguinte: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Como é que o amor se torna visível numa congregação? Quando todos cooperam em amor. Quando a igreja toda entende o seu papel. E olha, não existe trabalho mais importante do que outro na igreja. Todos são importantes, todos. Existem diferentes funções, não é? Quando a igreja tem os seus presbíteros, por exemplo, os presbíteros têm determinadas funções.
Quando a igreja tem os seus diáconos, por exemplo, os diáconos têm determinadas funções. Quando a igreja tem os seus evangelistas, os evangelistas desempenham determinadas funções, mas nenhum trabalho é mais importante do que o outro. Nenhum. Todos são importantes. E quando a igreja entende isso, e quando a igreja coopera em amor, o amor se torna visível. Olha como é importante aquele irmão e aquela irmã que chega mais cedo e prepara a ceia do Senhor. Ah, que trabalho importante! Como é importante aquele irmão e aquela irmã que chega mais cedo e dá uma limpada no prédio da igreja, ou na casa onde a igreja se reúne. Que trabalho importante! Como é importante aqueles irmãos ou aquelas irmãs que ficam um pouco depois para limpar o ambiente, o local aonde a igreja se reuniu. Que trabalho importante! Como é importante aquele irmão que traz o ensino. Que trabalho importante! Todos os trabalhos são importantes. Nenhum é mais importante do que o outro. Existem diferentes funções dentro da igreja, mas todos são importantes. E quando a igreja entende isso, e a igreja coopera em amor, cada um fazendo a sua parte, né? Entendendo que o seu trabalho é importante para Deus. O seu trabalho é importante para o bem-estar daquela congregação. Não importa o que você faz. Olha, tem pessoas dentro da igreja que simplesmente sorriem para os outros. Que trabalho importante. Olha, olhar para um irmão, para uma irmã, e este irmão e essa irmã está sorrindo para você. Que gostoso isso, né? Tem pessoas que sabem como telefonar para alguém, que gostam de falar no telefone. Tem outras que não gostam. Então, essas pessoas que gostam, que trabalho importante que você tem. Você pode pegar o seu telefone e você pode ligar para os irmãos, encorajando. Que gostoso receber um telefonema de uma irmã ou de um irmão, dizendo: olha, ô Alan, eu estou orando por você. Que trabalho importante! Todos os trabalhos são importantes na igreja do Senhor. E quando a igreja entende isso e coopera nesses trabalhos, o amor se torna visível dentro de uma congregação. Relembrando aqui o que nós estamos falando, né? Como é que o amor se torna visível? Eu dei 4 sugestões aqui, tiradas das cartas aos Tessalonicenses. A primeira é pela vida santa dos irmãos. A segunda é pelo progresso do amor fraternal, agora entre os irmãos. A terceira é pela consideração, estima com aqueles que trabalham no Senhor. E a quarta é quando todos cooperam no amor, entendem o seu trabalho e realizam o seu trabalho em amor. Dessa maneira, a igreja local vai estar cumprindo o seu papel. A igreja vai estar sendo uma igreja amadurecida, uma igreja que está seguindo e obedecendo a Jesus. Uma igreja, uma congregação local, onde cada membro está crescendo no amor e onde o amor está transbordando
na vida dos irmãos é uma igreja que vai ter um grande impacto na cidade. Se você tem amor, e se a igreja está demonstrando este amor, pode ter certeza que ela vai causar um grande impacto na cidade onde ela está. O amor é visível numa congregação que está agradando a Deus, que está seguindo e obedecendo a Jesus. Hoje, se uma igreja, né, se uma congregação local pudesse realmente entender como a fé, a esperança e o amor podem tornar o povo de Deus em discípulos de Jesus, então, as cidades aonde essas igrejas estão iriam dizer da mesma forma que falaram sobre os cristãos em Tessalônica. Vou repetir essa frase. Se a igreja aonde você serve, aonde eu sirvo, entendesse muito bem sobre fé, esperança e amor, esta igreja podia modificar, fazer com que o povo se tornasse discípulos de Jesus. E as pessoas da cidade aonde você está iriam dizer sobre você, sobre a congregação aonde você serve, o que disseram sobre os cristãos em Tessalônica. Você lembra disso? Volta comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 17, onde nós aprendemos sobre o começo da igreja em Tessalônica. Atos, capítulo 17, versículo 6. Olha o que o povo da cidade disse sobre a igreja em Tessalônica. Atos 17, versículo 6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Olha o que eles disseram. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Esses cristãos que têm causado alvoroço por toda a cidade, agora estão aqui. Olha, quando a igreja entende sobre fé, esperança e amor, pratica isso, faz com que fé, esperança e amor sejam visíveis dentro da congregação. A cidade vai ver e vai dizer: olha, esses cristãos que estão causando alvoroço estão agora aqui e vão reconhecer a igreja do Senhor Jesus como uma igreja que tem fé, esperança e amor, porque elas estão vendo isso no meio de nós. Visível. Olha, fé, esperança e amor. Características de uma igreja amadurecida. De uma igreja que está seguindo e obedecendo a Jesus. De uma igreja que agrada a Deus. Olhe para a sua vida e veja se você tem essas características visíveis. Hoje nós estamos falando sobre amor, mas eu quero trazer fé e esperança para o final do nosso estudo hoje, né?
Olhe para a sua vida e veja se você está demonstrando uma fé visível. Veja se você está demonstrando uma esperança visível. Veja se você está demonstrando um amor visível. Se todos os membros da igreja fizessem isso, a cidade inteira seria impactada pela igreja. E a cidade inteira iria falar: olha, esses que têm causado alvoroço chegaram aqui. Porque nós estamos vendo a fé que eles têm, a esperança que eles professam e o amor que eles demonstram. É uma coisa visível. Tem que ser visível. Eu quero terminar essa parte desse estudo lendo mais uma vez aquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre a igreja em Tessalônica, né? Por isso ele podia escrever essas palavras, porque a fé, a esperança e o amor daqueles irmãos era algo visível, e isso causou um impacto em toda a Grécia, norte da Grécia, Macedônia, e sul da Grécia, Acaia. O país inteiro ficou sabendo sobre Jesus por causa da igreja em Tessalônica. Eu quero terminar lendo mais uma vez e acompanhe comigo na sua casa. Acompanhe essa leitura comigo. 1 Tessalonicenses, volta lá então. Capítulo 1, que o apóstolo Paulo atenção, capítulo por mencionando que 20 anos é visível a esperança. Quando sua segunda a mesma coisa, graças a Deus, e fé, amor, por vocês, fé, a sua esperança, o seu carisma,
nós tivemos nós, congregação da nossa